A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Você sabe quem foi Melquisedeque? Por que a Bíblia diz que Jesus se tornou sacerdote eterno segundo a ordem de Melquisedeque? Por que a Bíblia não tem muito a dizer sobre este rei? Muito tem se falado a respeito de Melquisedeque, mas será que não são heresias? Dizem que Melquisedeque é um título real e que o verdadeiro nome desse rei é Sem, filho de Noé. Será isso mesmo? Vamos entender. Seu nome do original hebraico é Melquisedeque. Se traduz, meu rei é justo. Mas quem foi esse rei? Segundo Flávio Joséfo, historiador e escritor que viveu entre 37 a 103 d.C., e hoje é, depois da Bíblia, a maior fonte de informações sobre os impérios da Antiguidade, o povo judeu e o Império Romano, disse sobre Melquisedeque. Melquisedeque foi um príncipe dos cananeus, conhecido o Justo pela sua piedade. Fundou a cidade, a qual chamou de Solima, construiu-lhe um templo e consagrou a cidade a Deus. Mais tarde, muda o seu nome para Jerusalém. E quando Abraão libertou seu sobrinho Ló das mãos dos assírios, Melquisedeque escreve: o rei de Sodoma veio até ele no lugar a que chamam Campo Real, onde o rei de Salém, que agora é Jerusalém, o recebeu com grandes demonstrações de estima e de amizade. Esse príncipe chama-se Melquisedeque, isto é, Rei Justo. E ele era verdadeiramente justo, pois a sua virtude era tal que, por consentimento unânime, havia sido feito sacerdote do Deus Todo-Poderoso. Ele não se contentou em receber apenas a Abraão, mas também a todos os seus. Deu-lhes, no meio dos banquetes que realizou, os louvores devidos à sua coragem e virtude, e prestou a Deus públicas ações de graça por tão gloriosa vitória. Abraão, por sua vez, ofereceu a Melquisedeque a 10ª parte dos despojos que tomara dos inimigos, e este aceitou. Essas são as palavras de Flávio Joséfo a respeito de Melquisedeque. Agora vamos ver o que a Bíblia nos diz. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou-o e disse: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos, e deu-lhe o dízimo de tudo. Aqui nós vemos 3 coisas curiosas a respeito de Melquisedeque, que não podem passar despercebidos. Primeiro, Melquisedeque é sacerdote, muito antes do sacerdócio ser instituído em Arão, pela tribo de Levi. Segundo, quando Melquisedeque veio ao encontro de Abraão, embora tenha oferecido os banquetes a toda a família de Abraão, segundo Joséfo, ele trouxe algo especial, pão e vinho, símbolos da ceia do Senhor, o qual representa o Evangelho. Terceiro, tanto Melquisedeque quanto Abraão criam que Deus Altíssimo era um só, o único Deus poderoso. Nós vemos em Gênesis capítulo 12, versículo 3, que Deus faz uma promessa a Abraão dizendo: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sabemos que isso se refere ao Messias. Através de Cristo, todas as famílias da terra serão abençoadas. Depois nós vemos em Gênesis capítulo 13, versículo 15, quando Deus promete dar toda a terra a qual ele podia ver como herança. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e à tua semente para sempre. Essa semente se refere ao Messias, a Cristo. E em Gênesis capítulo 15, versículo 6, nós vemos que Abraão foi justificado por crer na obra redentora, a qual viria através da sua semente.
o Evangelho de Cristo é o único que nos justifica diante de Deus. Nós podemos crer que Abraão creu no Evangelho de Cristo, o qual justifica o homem, e também Melquisedeque, pois sendo sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho, o qual é símbolo da obra redentora de Cristo. Em Gálatas capítulo 3, versículo 8, nós descobrimos que Deus anunciou primeiro o Evangelho a Abraão. Deus não disse a Abraão somente que todas as famílias e todas as nações da terra seriam benditas em Cristo, que era a sua semente, mas anunciou todo o plano de salvação, anunciou o Evangelho. Será que Melquisedeque e Abraão não procuravam juntos, em antigas escrituras, a respeito de quando viria o Messias? O qual seria o autor da salvação? Da qual salvação inquiriram, procuravam e trataram, examinavam diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, indagando que tempo ou que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que se lhes havia de seguir, aos quais foi revelado que, não para si mesmos, mas para nós, eles ministravam estas coisas. A essa obra redentora já era conhecida ainda antes da fundação do mundo, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nesses últimos tempos por amor de vós. Mas por que motivo Deus jurou, e não voltaria atrás, que Cristo seria sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque? Nós vemos em Hebreus que a origem de Melquisedeque não foi registrada, para que ele pudesse ser uma ilustração da eternidade de Cristo. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Melquisedeque, escolhido por Deus para ser sacerdote eterno como Cristo é eterno, representou Cristo aos pais da antiguidade. Seu sacerdócio era do céu, enquanto que o sacerdócio da terra, muito mais tarde, foi segundo a ordem de Arão, da tribo de Levi, e de nenhuma outra tribo poderia ser sacerdote. E Cristo, sendo nascido na tribo de Judá, se tornou nosso sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque, pois o sacerdócio de Cristo é celestial, e rei numa Jerusalém celestial que nos aguarda. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está sentado nos céus, à destra do trono da majestade. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, e nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Amém? A minha oração é para que você receba essa palavra e medite nela, que ela fique guardada em seu coração. Que Deus o abençoe, em nome do Senhor Jesus.